Olá pessoal, boa noite. Vamos começar uma live aqui sobre previdência. Eu e o Vitor Hall vamos falar sobre previdência privada. Se você quer cuidar do seu futuro financeiro, da sua previdência, agora é a hora. Vamos falar sobre previdência. Deixa eu só achar o Vitor Hall aqui. O Vitor vai mandar um pedido para entrar aqui mandar aqui um pedido para entrar na live. Vitor, manda aí o seu pedido que eu já vou te aprovar aqui. Vamos começar logo a falar de previdência privada para você organizar suas finanças, escolher a melhor previdência e fazer com que o seu dinheiro renda para que você tenha realmente uma previdência que vale a pena, né? Uma previdência que te ajude na sua aposentadoria. Transmitir ao Hall. Vamos ver se está. O Vitor já está conectando aí, já pediu para solicitar. Daqui a pouquinho ele entra com a gente. Fala, Vitor! Tudo bem? E E aí, aí, Rafael, como tudo tá? Tudo tranquilo? jóia? Tudo Obrigado aí, o ótimo. Caê, a Claudinha, que eu já vi que entrou aqui, a Alessandro, Giane, A Viviane, que eu conheço aqui, minha amiga. Randan, legal, Vivi. Pessoal, previdência privada é um assunto fundamental, é um assunto muito importante. As pessoas têm que levar mais a sério esse assunto, porque a gente tem no Brasil estatística que, segundo o IBGE, apenas 1% dos aposentados é independente financeiro. É muito triste. Eu já trabalhei em fundo de pensão, o Vitor trabalha, já trabalhamos juntos, ele hoje ainda trabalha com o fundo de pensão e ele tem um currículo impecável. Senão ele não estaria aqui. Né? Nós somos amigos desde a universidade, desde a UNB. Ele tem mestrado em Previdência Complementar, para você ver o nível de especialização. Ele já estudou em Harvard, com fusões e aquisições, já estudou em outra universidade americana, lá em... Qual que é a outra, Vitor? Eu fiz o Wharton, eu fiz um curso de finanças em Wharton e um curso na London Business School também, Project Finance. Estudou nas melhores universidades do mundo, em Harvard, na London School of Economics. Então, a gente vai logo direto ao assunto, porque a gente tem aqui uma hora. Se vocês tiverem alguma dúvida, Gabi, obrigado por entrar. Moa Fotos, obrigado, Moacir. Liege, Vivi, Sucesso, Curso Profissão, Rodrigo Carvalho. Ô, Rodrigão, O Rodrigo entrou. olha quem Luciano, está aí, hein? Luciana. Bem-vinda, Luciana. Bom, pessoal, não se esqueça que o assunto é sério, é previdência complementar, previdência privada, reforma da previdência. Então, vamos mandar aí o aviãozinho, manda pelo menos para 3, 4 pessoas da sua lista, clica no aviãozinho e aí seleciona 3, 4 pessoas que você acha que deve conhecer um pouco mais de previdência para cuidar das suas finanças, para poder fazer investimentos, se aposentar com maior segurança. Lembrando, a gente tem pouquíssimos aposentados que são independentes financeiros no Brasil. Então, Vitor, eu já falei de você. Você é um cara que eu respeito muito. A gente se conhece desde a época da Universidade de Brasília. Mas aí, em 30 segundos, me fala aí quem é Vitor Hall, para o pessoal te conhecer pelas suas palavras. Tá, obrigado. Rafael, primeiro eu agradeço aí o espaço que está me dando no seu canal. Sei que você está nessa investida aí de educar financeiramente as pessoas há bastante tempo, está tendo bastante sucesso. A Bitco dá uma carreira de sucesso justamente no fundo de pensão também, né, para iniciar esse seu projeto, e eu tenho certeza que vai dar certo. A minha vida toda foi na área financeira. Eu comecei estudando administração de empresas, mas logo no início o primeiro estágio já foi no fundo de pensão do BRB, e iniciei nessa área financeira. E aí daí nunca mais saí. Então são 25 anos já. Trabalhei em 3 fundos de pensão, aqui em Brasília, BRB, FUNCEF. Agora eu sou o diretor financeiro do Sebrae Previdência, mas também tive a oportunidade de trabalhar em empresas também, na área financeira, na área de captação de recursos. Fiz a maior captação de um projeto só no BNDES, foram 22 bilhões e meio de reais. Trabalhei também na área de controladoria da Brasil Telecom, trabalhei no Correio Brasiliense na área de planejamento financeiro, fiz algumas consultorias e formação também. Minha formação sempre nessa área de finanças, inclusive alguns cursos internacionais, como você mencionou há pouco. Legal, você vê que o Vitor tem uma carreira impecável em fundos de pensão, em projetos, Project Finance, e esse projeto que ele falou aí de 22 bilhões de reais de captação do BNDES foi uma coisa fantástica, que é uma coisa que resolve o problema do Brasil inteiro. Você aí
tá com seu problema resolvido em termos de energia por conta de um projeto que o Vitor trabalhou. Pessoal, lembrando aí de você mandar aí uns aviãozinhos para pessoas entrarem na live, ver esse vídeo que é sobre previdência privada. Vamos desmistificar tudo que você precisa saber para você organizar as suas finanças, organizar a sua previdência, para ter a melhor previdência e se tornar independente financeiro, não depender do BNDES, ou do BNDES, ó, Vitor, do INSS. Se fosse do BNDES, até que seria um pouco melhor do que o INSS, né? Mas, Vitor, vamos falar então um pouquinho, para as pessoas saberem, enquanto a gente vai falando, as pessoas vão convidando outras pessoas ali e dando um coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho, mais o canal e essa live ganha projeção. Oi? Minha mãe entrou também. Olha, tudo bom. Legal. Estamos com prestígio, né? Minhas irmãs estão aí, Vinícius, Vicente, quem mais? O Cristiano, o Júnior e Micheles lá de Curitiba, acabou de entrar, ele e a esposa estão aí. O Alexander Marinho, que é nosso amigo também, mesma trajetória. Legal, gente, vamos lá. Vitor, fala pra gente aqui um pouquinho como é que a reforma da Previdência afeta a aposentadoria. E depois eu já queria emendar uma pergunta. A gente estava torcendo pela reforma da Previdência porque as contas públicas com déficit gigante, sem esse acerto de contas, o Brasil poderia afundar ali bem feio, né? Agora, a reforma foi lá, passou e tal, mas esse déficit causado pela crise do coronavírus já comeu também muito dessa economia que estava sendo feita pela reforma da Previdência. Concorda? O que você está vendo sobre isso? Exato. Isso aí você já fez uma análise bem abrangente, mas acho que para iniciar, estou tratando aqui que algumas pessoas não são da área, então só para acho que tentar falar rápido, mas o importante é saber que nosso regime de previdência, o INSS, ele é de distribuição, né? Então quem é o mais novo paga para o mais velho. Então, a gente tem um problema muito sério nesse sistema, que não é o sistema de capitalização, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, que, como a pirâmide etária do Brasil, né, está ficando maior, os velhos estão crescendo, a quantidade de idosos está aumentando, então a quantidade de pessoas novas para suprir a necessidade de aposentadoria nesse sistema vai pressionar cada vez os mais novos, né? E a gente sabe também de todo o programa, toda a dificuldade de gerar empregos hoje que tem na economia mundial, especialmente agora. Então, mesmo que a reforma vamos supor, a gente entender ela sendo bem sucedida, só nesse cenário de coronavírus você já piorou esse sistema e muito, sem falar no déficit adicional aí fiscal, mas só pela fase da questão da distribuição, você tem menos empregados, pessoas empregadas para contribuir para quem está aposentado. Então, só por isso o déficit vai aumentar. Então, é importante... Por que é esse conceito de entender essa lógica da previdência pública é importante? Se a gente ousar, né? Se a gente ousar acreditar que a gente vai depender disso no nosso futuro, a gente pode ter grandes surpresas lá na frente, né? Se a gente for ver o histórico, todos os governos que entraram, todos os novos governos, Fernando Henrique, governo do PT e agora Bolsonaro, todos eles fizeram reforma da Previdência. Então, assim, é certo que a gente vai ter novas reformas da Previdência por essa questão estrutural. E isso é agravado porque as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, né? E com mais longevidade. E aí, certamente, você não vai ter recurso suficiente nesse sistema para honrar os compromissos atuais da forma das regras atuais. Isso é certo. Então, legal. A Previdência... Né? Essa previdência que a gente vai falar agora é que deve ser o nosso foco aqui. Exatamente. Então, pessoal, por que isso é importante? Trocando em miúdos, a nossa previdência, os novos que estão trabalhando paga a aposentadoria dos velhos que estão aposentados. E como a pirâmide está invertendo, né? A gente tem cada vez pessoas mais velhas, então vai pressionar muito para quem está trabalhando para conseguir pagar a aposentadoria. Ou seja, não tem recurso para pagar os aposentados. Não é isso, Vitor? Com certeza, isso teremos novas reformas aí. E a reforma da Previdência foi feita para equalizar as contas, conta pública, né? Agora, o coronavírus, o que aconteceu? Não tem a arrecadação diminuiu, não tem pagamento de imposto, ou seja, a economia causada, que seria causada pela reforma da Previdência, já foi completamente afetada pela crise do coronavírus. Ou seja, a Previdência é um gargalo
é um problema sério e as pessoas não podem contar com esse sistema daqui para frente com suas aposentadorias. E aí a gente vem falar aqui justamente disso. Como você constitui uma previdência privada, o que você pode fazer e o que você tem que observar na previdência privada para que ela possa te auxiliar numa aposentadoria mais confortável, num futuro mais tranquilo e seguro. Vitor, então vamos passar então para uma pergunta que me mandaram, que é como que funciona uma previdência privada. O que você acha ou você acha importante pontuar alguma coisa antes? Não, vamos seguindo e se eventualmente necessitar de algum conceito, eu entro. Mas começar do básico. As previdências privadas, em geral, elas são como se fosse um consórcio, né? São um grupo de pessoas se reúnem e fazem cada um faz a sua contribuição e com aquele recurso arrecadado de todos são feitos investimentos, né? E esses investimentos rentabilizam a cota, né? Cada participante de um fundo de previdência, ele compra cotas de um fundo de previdência. Então, ele com seu dinheiro, ele transforma o seu dinheiro em cotas. Essas cotas com os investimentos, eles geram rendimentos e o valor da cota vai aumentando período a período, né? Diariamente, na verdade, o preço da cota muda. E a cada vez você vai comprar cota. Existem fundos de previdência fechados e abertos. Os dois funcionam da mesma maneira. Os fundos abertos, que são oferecidos pelos bancos e seguradoras, a gente pode acessar, né, através desses veículos e depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas eles têm duas características, dois tipos de fundos. E tem os fundos fechados, que são os fundos de previdência fechados, que são formados por grupos ou de uma empresa ou um grupo de associados que se formou esse fundo de previdência e ele tem o mesmo papel, só que ele trabalha dentro de um público restrito, com regras de governança mais próxima e por isso tem até um controle mais efetivo da gestão dos recursos, né? E são supervisionados pela Previc e tudo mais. Correto. Os fundos abertos são supervisionados pela SUSEP, que é a Secretaria de Seguros Complementar, e a Previc, que é da Previdência, que é um outro órgão que regula os fundos de pensão. São duas regulações distintas. Então, a gente pega um fundo de pensão, vai comprando cota, porque essa cota vai se valorizar com o tempo, e aí entra um grande gargalo, porque eu vejo muita gente me procurando para dar uma olhada nas finanças, uma organização financeira, aí o cara está lá com a previdência num grande banco, ou seja, um banco privado, ou um banco de economia mista, né, para não falar os nomes aqui, mas e aí você pega uma rentabilidade, o ano passado, de 4%, 5% ao ano, né, uma rentabilidade absurdamente baixa. Ou seja, a previdência é onde a gente sabe que vai resolver o problema que é público, que as contas públicas não fecham para garantir uma aposentadoria, a gente vai para uma previdência privada, só que então a gente tem que prestar atenção na rentabilidade. E aí, o que um fundo de pensão tem que fazer com essa grana em termos de investimento para poder rentabilizar? Como é que é a questão lá na Sebrae Prev, para as pessoas saberem como que funciona esse investimento? Porque eu vejo muita gente com a dúvida do seguinte, eu falo assim, poxa, olha, esse plano de previdência que você não está rendendo muito bem. O que você acha de montar uma carteira de investimentos você mesma e a pessoa acha um absurdo? Ela confia mais no plano de previdência. Só que ela se esquece que o plano de previdência, muitas vezes, vai comprar 80%, 90% de um título público. A mesma coisa que você pode comprar fora do plano, se o plano é ruim, o plano de previdência vai comprar também. Agora, o problema é a gestão, taxa de carregamento, taxa de entrada, de saída, que consome muito da rentabilidade. Então, sobre isso, o que a gente pode falar para alertar as pessoas na escolha de um plano de previdência e como que é feita a rentabilidade, os ativos que o plano de previdência compra para compor essa rentabilidade da cota? Tá. Você falou, eu vou comentar sobre isso, mas antes eu vou trazer mais um paralelo que eu acho interessante nessa discussão do INSS e da previdência privada, né, que seria tanto com a aberta como com os fundos fechados que eu comentei. É importante destacar que, por exemplo, no INSS você tem lá as regras, né, de contribuição, você se aposenta agora com novas regras, com a regra da aposentadoria, 62 para mulher, 65 para homem, enfim, uma série de regras, tempo de contribuição mínimo e define qual vai ser a sua renda.
Só que no INSS você tem um teto de renda. Então, quando você aposentar, não adianta o quanto você contribui, o quanto que você receber de salário vai ser descontado, né? Se você está no regime, se você é trabalhador assalariado, vai ser descontado em folha um montante, depende do seu salário, né? Varia de acordo com o salário. Esse montante vai ser arrecadado. Você pode, vamos supor que quem tem um salário muito alto vai recolher muito e vai ganhar pelo teto lá. Não adianta. Esse teto. A última vez que eu olhei, o teto era por volta de 5 mil, né? 5.600, só que 90% das pessoas recebem, em média. O Moa Foto já está falando aqui. O Moa também trabalha em fundo de pensão lá na São Francisco, ele sabe muito bem. Então, o teto agora está 6.105. Só que acho que 90% das pessoas recebem só 2 salários mínimos. Até o Moa está aí, ele pode até confirmar isso também, Vitor, que trabalha em plano de previdência, pode. Né, em média, assim, 90% das pessoas só recebem 2 salários mínimos do INSS. Exatamente, porque as regras, a gente foi entrar nas regras, vai demorar, mas as regras para conseguir 100%, primeiro você tem que ter um salário alto para chegar no teto, porque é a média do seu salário que vai dar, essa nova regra é a média do seu salário inteiro que vai compor a renda que você vai ter. Além disso, você tem que ter muitos anos, porque dependendo se você vai pelo mínimo, você vai pegar só 60% da média, né, do seu salário. Então, assim, são várias regras. Mas o importante aqui também saber, então, quer dizer, quase ninguém chega no teto, né? Quase ninguém, são poucas pessoas, e além disso existe um teto. E outra diferença que é bastante importante entender, vamos supor que você, então, enfim, contribuiu no INSS durante 20 anos, formou uma poupança lá que você nem vai saber, né? Porque isso é distributivo, não existe esse valor, claro, ninguém tem esse valor. E aí você tem um problema de saúde. E você tem mais 5 anos de vida. Vamos no extremo, isso pode acontecer, né? Lógico. Você tá lá e você não pode resgatar esse valor para usufruir da forma que você quiser da sua poupança lá, porque você tenha 2 milhões e, infelizmente, enfim, tem como saber que a sua vida tem, por alguma doença, você vai ter um prazo de vida menor. Você não pode resgatar isso e usufruir desse seu esforço. Ou seja, fica para o resto das pessoas, né? Você pagou a vida inteira, morreu, e o dinheiro que você pagou para o INSS vai ficar para o resto do Brasil. Não fica nem para você e nem para seus familiares, para seus herdeiros. Exatamente. Então, é um sistema, de certa forma, né, por esse lado, para quem tem alta, principalmente para quem tem maior renda, é bastante injusto, né? Mas para todos, de forma geral. Já pensou se você, nessa situação, seria injusto para todos. Então, isso é muito importante. Já no sistema privado, não, a sua reserva é fruto exclusivamente do seu esforço e da qualidade dos investimentos que são feitos. Então, é a sua responsabilidade ali, é a sua responsabilidade de poupança, é a sua responsabilidade de escolher os investimentos e os melhores fundos. E aí, é importante a gente estar discutindo aqui. Então, aí voltando para a sua pergunta, então, o que você tem que ficar ciente quanto mais tempo você tiver, começar o seu fundo de previdência, vai ser mais tempo que você vai poder poupar, que você vai fazendo mês a mês, então você aumenta a sua possibilidade de maior patrimônio lá na frente. Esse patrimônio é seu, ele pode ser usado para renda ou para resgate. Você pode eventualmente desistir, sei lá, ganhou na loteria. Daqui de 20 anos, você ganhou na loteria e fala, quer saber, eu vou gastar também, essa parte vou doar para alguém e vou fazer outra coisa com esse dinheiro. No INSS você não pode fazer isso. Lá não. O dinheiro não é seu, né? Deixa eu dar só uma para a galera que está entrando aqui. O Rogério, obrigado aí pelo seu joinha, obrigado por estar aqui. O Jape Brando, Rogério, Rodrigo, Mori, Fabi, o Marcelo Lisboa, Joel Aguiar, Moa, já falei, Moras Tolet, os nomes, às vezes o Instagram tem o nome, às vezes, Tânia. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. O Eduardo Schutz acabou de entrar. Obrigado, Eduardo. Lembrando que está falando sobre previdência privada, a importância da previdência na sua vida para você conseguir aposentar com mais segurança. O INSS é uma instituição falida, você não pode depender dela. E o Vitor acabou de falar que no INSS você contribui a vida inteira, tem um teto. Em média, você vai receber 2 salários
e se alguma coisa ruim acontece com você, você não tem esse dinheiro. Nem é seu e nem da sua família. E aí agora o Vitor vai dar sequência para falar da previdência privada, não é isso, Vitor? Então, já na previdência depende exclusivamente do seu esforço, quanto você contribuir, da qualidade das suas aplicações, e aquele recurso é seu. Você não precisa usar como renda. Você pode eventualmente até, enfim, mudou o plano, você montou um negócio mais para frente, saiu do seu emprego, montou um negócio e quer ver do seu negócio e quer usar aquele dinheiro até para investir no seu negócio, você pode. Isso você não faz no INSS. Então, essa diferença é brutal. Aí já diferencia assim enormemente. E aí a questão e a outra vantagem, né, que é isso que você estava comentando, Rafael, é que nesse caso o esforço do rendimento, primeiro que é todo seu, então você pode lutar para ter o melhor rendimento. Na INSS você não tem rendimento nenhum, aquilo é uma caixa preta, ninguém sabe, e já no Fundo de Previdência você pode lutar para ter o melhor rendimento. E é importante. O que significa lutar para ter o melhor rendimento? Para ficar claro para as pessoas. Tá, então são várias questões aí que a gente pode analisar o que seria esse melhor rendimento. Então, primeiro, vamos falar aqui, primeiro, um básico, que talvez é um outro diferencial muito grande do investimento previdência, fundo de previdência, em relação aos outros investimentos. Então, o fundo de previdência, ele tem um benefício fiscal. Legalmente, existe um benefício fiscal para quem faz esse tipo de investimento. E aí, você pode... E aí começa um pouco diferenciar os produtos aí. Então, você tem, para ter esse benefício fiscal, só para a gente falar e depois a gente entrar no detalhe, esse benefício fiscal calculado, eu vou entrar no detalhe nos benefícios depois, mas eu vou só dar o resultado. Você tem dois benefícios fiscais, o Come Cotas, que eu vou explicar, e o imposto de renda, a tabela de imposto de renda. Esses dois benefícios somados, se eu tiver dois fundos, um fundo de investimento que rende X, e eu tenho um fundo de previdência que rende X, o mesmo X, eles rendem igual, a gente faz os mesmos aportes, ao final de 30 anos, você consegue 27% de reserva a mais no fundo de previdência do que no fundo de investimento, que rendem a mesma coisa, simplesmente pelo benefício fiscal do Come Cotas e da tabela de imposto de renda. Isso te então, gera... Calma aí. Agora, deixa eu só... Depois eu vou explicar os benefícios, eu só quero chegar no resultado. Porque isso aqui é um ponto de estrangulamento, né? Que as pessoas, primeiro, elas escolhem uma previdência em um banco grande que tem uma má gestão, que rende ruim, rende muito mal, e aí 2, 3 anos depois ele reclama que está rendendo pouco. Aí ele fala, eu simulei um resgate, vou resgatar menos do que eu coloquei. Então, isso aí tem a ver com isso. Primeiro, você tem que escolher um plano de previdência que tenha uma rentabilidade adequada, que esse é o poder de decisão, você não está na mão do INSS, você pode escolher o plano que você está, você pode portar o seu plano para um plano melhor, e você tem que ter consciência que você vai usar essa alavancagem fiscal que o Vitor está falando, sabendo que é um tipo de investimento que você vai ter que segurar por longo prazo, não é isso, Vitor? Aí vamos falar desse benefício. Mas só para o resultado chega até 27%, que eu tenho as contas todas, depois eu posso até te mandar para você distribuir para quem está participando. Mas é isso, vamos lutar por 27% a mais de reserva, 27% a mais de renda, simplesmente pelo benefício fiscal. E quais são esses benefícios fiscal? 2. Come Cotas. Se você entrar em qualquer fundo de investimento, qualquer um, existe lá, você vai ter que pagar uma tributação, vai ter que pagar imposto de renda no rendimento. Então, quando você... o que render lá, você vai ter que pagar uma parte de imposto de renda. Isso é retido na fonte. Só que a questão do Come Cotas, que é uma coisa que é ridiculamente, é uma coisa que eu acho que é Come Cotas de jabuticaba, só tem no Brasil, mais lugar nenhum do mundo, né, cara? Porque o Come Cotas é uma coisa que você antecipa o imposto que você teoricamente teria que pagar lá na frente, né? Então você, a cada 6 meses, qualquer fundo de investimento tira ali, antecipa o imposto de renda, ou seja, qualquer coisa que renda a mesma coisa e que não tem o Come Cotas, esse dinheiro que você tá comendo a tua cota, ele está ajudando na base para poder rentabilizar melhor o patrimônio. Não é isso, Vitor? Exatamente. Esse, então, ele é retido na fonte, você não tem opção a cada 2 vezes, e ele retém, aí depende se é um fundo de longo prazo ou de curto prazo, ou fundo de ações, vai ser ou 15% ou 20% essa retenção do rendimento. Isso você não tem o que fazer, ele vai comer o seu rendimento ali obrigatoriamente. E o que acontece? Desse rendimento que
não sei quem já estudou juro composto, mas a magia do juro composto é o seu rendimento no mês seguinte você tem um outro rendimento, e esse rendimento um em cima do outro vai compondo a sua renda. Quando você tem um come cotas e você tira uma parte do rendimento para pagar o tributo, é como se o próximo rendimento do próximo período você tem menos recurso ali e você tira um pouco o efeito dos juros compostos, que é a grande magia das finanças, né? Então, assim, é desleal isso que é feito. Então esse valor que você colocou de 27% a mais, comparando um fundo de investimento tradicional e um fundo de previdência, que uma das tributações é o come cota, você vai falar da outra agora. Então, isso acumulado no tempo dá uma reserva maior de 27% em quanto tempo? Isso seria, não só esse benefício mais o benefício do IR que eu vou falar agora. Isso seria em 30 anos, tá? São dois fundos rendendo igual, a diferença dá quase 30% de formação de renda ao final. Isso eu tenho os cálculos todos aqui. E o outro benefício é a questão tributária. Esse é o come cotas, que é o primeiro. E o outro, porque só estão nos fundos de investimento. Qualquer fundo de investimento no fundo de previdência não tem come cotas, tá? Então, o seu juros sobre juros trabalha até o momento que você usufruir o seu benefício ou resgatar o recurso. E o imposto de renda é uma outra vantagem que os fundos, como eu falei, os fundos, só para entender, os fundos de investimentos todos, eles têm as classificações. Então, ou renda fixa e renda variável. Tem derivações disso, mas de renda variável são os fundos de bolsa, eles são tributados 15%, é uma regra só. Todos os fundos de bolsa são tributados 15%. Os fundos de renda fixa e multimercados e as derivações, aí depende se é curto ou longo prazo, você tem que olhar isso, mas o de curto prazo você pode ser tributado o de longo prazo até em 15% e o de curto prazo só em 20%. Então, é isso que você tem que entender. Isso o mínimo, né? Pode ser maior, dependendo do prazo que você aloca ali. Mas então, então aqui, que o mínimo que você vai pagar no fundo de renda fixa, no fundo de longo prazo é 15, no fundo de ações 15. Ou pode ser 20, no mínimo, no fundo de renda fixa de curto prazo. Já lá na Previdência, se você adotar a tabela, o produto PGBL, essa sua alíquota pode cair para 10%. Então, só que isso é 10% sobre o rendimento de 30 anos, então é muita coisa, né? Faz uma diferença grande. E aí você tem algumas variações disso. Só que, só para finalizar, sem entrar em detalhes e não estender, só que esse benefício do imposto de renda na Previdência, desse jeito que eu falei, só é possível no PGBL, no fundo PGBL, na tabela, numa das tabelas que é a regressiva, e você tem que ficar um período maior que 8 anos. Então, isso é uma outra importância para a gente entender. O fundo de previdência é estruturado para investimentos de longo prazo. Se você ficar menos de 8 anos, de fato, esse benefício de fiscal, você só fica com come cotas, mas você pode perder na tabela do imposto de renda. Então, você tem que pensar, fundo de previdência, investimento de longo prazo, tem que ficar, dependendo do regime tributário que eu escolher, tem algumas variações aí, acho que não é o caso de entrar nos detalhes, mas tem que ficar no mínimo 8 anos, e aí eu começo a ter os benefícios todos os benefícios tributários que eu comentei aqui. E isso é uma grande diferença. Agora, voltando para os investimentos que tem a ver com a pergunta inicial. Deixa eu só dar um alôzinho aqui para o pessoal que entrou agora. O Rodrigão, que é personal lá em Curitiba, o melhor personal que eu conheço. O Papi... A Giane está fazendo uma pergunta. Sair da previdência privada e ir para onde nesses tempos de juros baixos? Bom, Giane, primeiro, aí o Vitor está aqui falando como especialista em previdência e aí eu vou dar a minha opinião e ele vai rebater do jeito que ele acha melhor. Primeiro, você tem que ver a rentabilidade da sua previdência nos últimos anos, se ela está ruim. E em qual período que você está, porque você pode estar num momento horrível de resgate por conta desse período, disso que ele acabou de falar, que a previdência é por longo prazo. Então, o que você pode fazer antes de pensar em resgatar é fazer uma portabilidade para uma previdência que esteja com uma rentabilidade melhor. Então, antes de pensar em resgatar, é portar. E aí, se você quiser, em paralelo à sua previdência privada, fazer uma gestão de alguns investimentos em paralelo. Vitor, o que você acha disso? A pergunta dela, sair da previdência e ir para onde nesses tempos de juros baixos? Não, perfeito. Eu só vou complementar com duas coisas, mas foi perfeito.
Primeiro, tem o instrumento da portabilidade que o Rafael falou. Então, você pode portar para onde você quiser, isso para qualquer fundo de investimento, qualquer gestor. E esse gestor pode ser um fundo de ações e previdência, existe, pode ser um fundo multimercado de previdência, pode ser um fundo de investimento exterior, assim, com uma parcela de investimento exterior. Então, assim, o produto que você vai buscar depende do seu cenário, né? Mas, assim, você pode fazer qualquer coisa com a Previdência. É só uma caixa. Mas o instrumento do investimento, onde vai investir o recurso, é basicamente igual às outras opções que você tiver. Se quiser pôr num fundo de Previdência só de bolsa, você pode fazer. Enfim, tem N derivadas disso daí. E o que eu ia acrescentar é resgatar para colocar em outro, além de você ter o veículo da oportunidade, isso pode ser um tremendo prejuízo. Por quê? Por causa da questão tributária que eu falei. Dependendo do seu fundo, se ele é um PGBL e você tem 3, 4 anos lá, a tributação vai ser sobre o capital investido e mais o rendimento. E aí pode ser que você tenha um baita prejuízo e talvez leve muito tempo para recuperar, ou então vai ter que ter uma rentabilidade e correr um risco muito excessivo para tentar recuperar aquilo rápido. Então, resgatar é uma coisa que tem que ser, dependendo de qual foi o seu regime tributário e o prazo de maturidade que você está no seu plano, pode ser um baita prejuízo. Ele tem o benefício, mas no longo prazo, como eu falei, dependendo de como estão suas contribuições, a gente tem que estudar, pode render, pode dar um rendimento, vai ser tributado muito fortemente, aí você vai tomar um susto na hora do resgate. Então, resgatar não, corta o recurso. E isso que eu estou falando, é porque as pessoas, Vitor, muitas delas, só veem o sistema financeiro como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, só esses os 6, 7 maiores bancos. Só que é o seguinte, se você abrir conta numa corretora, vai ter dezenas de outras previdências de gestores bem mais qualificados que faz uma rentabilidade muito melhor, uma gestão muito melhor, sabe? Então, nesse cenário que entra a portabilidade. Quero aproveitar o pessoal que está entrando agora, estão falando sobre previdência, a importância da previdência na sua vida, no seu futuro. Então, clica aí no aviãozinho, chama 2, 3 pessoas para participar da live, que vai ajudar aqui o canal, dá o seu coraçãozinho também aí para ajudar a live a ganhar força e mais pessoas se conscientizarem sobre essa questão da previdência, que a gente tem um cenário horrível no Brasil, que apenas 1% dos aposentados é independente financeiro. E estou aqui com o Vitor Hall, que é um cara especialista mesmo em previdência e está desmistificando todas as perguntas. Rafael, só complementar outra coisa para deixar bem claro. Essa ideia que se criou que previdência rende pouco, isso acho que o Rafael comentou, só quero enfatizar, é uma visão muito equivocada. Hoje você pode ter o mesmo gestor que faz um fundo multimercado lá, que é o campeão de vendas, aí, o que ganha, que está nos rankings todos, ele pode ter um fundo de previdência também com os mesmos. Ele tem o mesmo fundo dele lá, só que com os benefícios fiscais que a previdência permite. Então, só para ter uma ideia, como exemplo, mas o fundo de previdência do Seroi Previdência ano passado você vai perder os 170 do CDI com baixo risco. Tem fundo, se você quiser, com mais risco, que vai dar aí, que ano passado deu 200, 300% de CDI, esse ano, enfim. Então, assim, esse mito que talvez se criou é porque a maioria dos fundos eram feitos em alguns grandes bancos públicos, né, que a gente sabe, e que ali a gestão era deixada meio de lado, ou se fazia título público e tal, uma gestão, além de conservadora, cara por causa da taxa de administração. Mas você tem uma mega oportunidade de investimentos com qualquer gestor aí renomado, que ele tem o produto de previdência também. Então, não precisa resgatar. Eu já fiz o planejamento financeiro para algumas pessoas que já vieram com a previdência dos grandes bancos de economia mista aí, para não falar os nomes, né, com uma rentabilidade horrível, e não dava para sacar, e a gente fez uma portabilidade para previdências que a pessoa não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas que uma vez que ela começa a entender do mercado financeiro, ela vê que tem outras gestoras que você nunca nem ouviu falar do nome, mas que você pode confiar que faz uma gestão perfeita, uma gestão muito boa. E aí, respondendo aqui a pergunta da Nina, que ela falou que em 30 anos de previdência privada, então provavelmente será mais rentável eu depositar no Tesouro mensalmente do que na Previdência. Olha, eu já fiz uma conta há um tempo atrás, para essas previdências que você tem nos grandes bancos,
seria muito melhor mesmo você depositar no Tesouro todos os meses. Tá? Agora é o seguinte, o Vitor falou aqui que tem previdências que dependem do seu perfil, de multimercado, de ações, Rebalanceados. balanceado. Então, com esses fundos, no longo prazo, e com os benefícios fiscais da Previdência, e com uma boa gestão, eu acredito que a gente consiga uma rentabilidade bem maior num fundo que seja misto com Tesouro Direto e com ações, multimercado e cesta de outros ativos. Não é isso, Vitor? E aí a gente está aprofundando, mas eu queria complementar aí. Além disso, tem fundos hoje no mercado. Você vai Previdência é um exemplo desse, que é disso que eu vou falar, que é o seguinte: é um fundo, chama um FOF, é um fundo de fundos, é um Fund of Funds, que tem um gestor especializado, quer dizer, alguém capacitado especializado nisso, que ele, além de fazer uma macroalocação, o que é uma macroalocação? Ele é um fundo multimercado e ele decide que, por exemplo, em fevereiro era momento de reduzir a exposição em bolsa, porque o cenário estava ficando ruim, e aumentar a exposição cambial. Teve fundo que fez isso. E está positivo no ano e indo muito bem. Então, ele, além de decidir qual a classe de ativo que... Então, ele não é estático, ele não compra 10% de bolsa, aí 60% de título público, enfim, faz fundo imobiliário 15%. Ele não tem uma carteira estática, não. Ele vai mudando essa alocação à medida que o cenário vai indicando, são gestores especializados. E melhor do que isso, além de ele escolher a classe de ativo que ele vai alocar na estratégia correta, que às vezes você pode estar em bolsa, por exemplo, num cenário que a bolsa está meio de lado, você pode entrar num fundo, eu vou falar aqui, não vou entrar em detalhe, mas é um fundo long and short que arbitra entre ativos, com a bolsa de lado é o melhor cenário. O gestor vai comprar e vender ativos tentando arbitrar preços que saem de padrões, e ele ganha rentabilidade mesmo com a bolsa às vezes não andando nada. A bolsa pode estar de lado ou até caindo e ele está ganhando dinheiro. Então, esse gestor de FOF, de previdência, ele escolhe a alocação, a macroalocação, renda fixa, renda variável, fundo investimento exterior, fundo imobiliário, enfim, ele escolhe isso, muda, ele escolhe a estratégia correta para fazer, dependendo do cenário, e além disso, ele é livre para comprar o melhor gestor para cada estratégia. Então, Legal. por exemplo, hoje ele tem fundos especializados em long buys, por exemplo, que é uma das estratégias em bolsa. Tem small caps, tem fundos de gestão ativa, tem long and short. Em renda fixa também tem juros e moedas, tem só indexados, IMAB. Enfim, você tem uma derivação de produtos. Isso só para fundos de previdência, né? Só para previdência. Então, isso aí, Vitor, isso aí cai numa coisa que eu bato sempre na tecla, né? Que é o seguinte: as pessoas têm que procurar se educar um pouquinho mais financeiramente. Porque o Vitor, ele deu uma lista de tipos de fundos de previdência aqui, ó. Long base, long and short, multimercado, investimento exterior. Então, você que é o responsável pela rentabilidade do seu capital. A maioria das pessoas no Brasil, a maioria está endividado. As poucas pessoas que fazem investimentos, elas acham que elas vão delegar para alguém e bota lá na mão do gerente do banco ou em alguma instituição e esquece. E aí o seu dinheiro não está rendendo nada. Então você tem que se inteirar desses tipos de investimento, desses tipos de plano de previdência, e aí tomar a decisão de fazer uma portabilidade, se for o caso. Então, a responsabilidade pela rentabilidade do seu dinheiro é sempre minha, e cada uma tem a responsabilidade de rentabilizar o seu dinheiro. Então, aprenda um pouquinho mais para poder tomar as decisões de um fundo que vai atender melhor suas expectativas e a rentabilidade que você está querendo. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então é isso. O nosso amigo Alex Marinho estava mandando aqui um comentário, mas acho que o Vitor já falou sobre isso, que ele acha legal comentar sobre os planos que oferecem perfis de investimento, dando mais flexibilidade de alocação. Acho que foi o que o Vitor falou um pouco disso agora. E também tinha outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, que muita gente já acenou. Passou aqui, a Nina, já respondemos. Cadê aqui? A Eliane está perguntando qual o rendimento anual. Eliane, o rendimento anual, a gente não pode falar do futuro, né? Mas o Vitor pode dar ele já deu aqui exemplos de dependendo do fundo,
que já deu 130, 170, 180% do CDI, nunca vai ser uma rentabilidade fixa, né? Ah, vai dar tantos por cento ao ano. Não é assim. Todo ano vai variar, independente do plano de previdência que você esteja alocado. Vamos lá, Vitor. Exatamente. Então, de fato, como eu falei lá no início, né, só para retomar, os recursos arrecadados por esse condomínio, que é o fundo, tem um gestor de investimentos, né, que não precisa ser só nos bancos, tá, gente? Isso que é importante a gente destacar aqui. Pode ser os fundos fechados, como pode ser as assets, que são gestores especializados, que fazem todo esse trabalho para você. E aí, o banco, geralmente, ele tem esses bancos grandes, sem desmerecer, mas a gestão de ativos é um negócio deles. Não é o principal negócio deles. Então, assim, o pessoal os grandes bancos têm as maiores previdências, bilhões de reais, e fica ali um negócio jogado, é como se fosse um estoque de dinheiro mal gerido. E você vai para uma previdência menor, tem uma equipe de gestão preocupada em fazer ou o FOF, o Funda Funds, que o Vitor falou, ou fazer a gestão mesmo de ativos que rentabilizem melhor a previdência. Então, com esses novos produtos que essa indústria está crescendo, só para vocês terem uma ideia, de 2007 a 2020, os fundos de previdência captaram, eles cresceram 800%. Hoje, o recurso em previdência privada até o ano passado, né, o número que eu tenho, eram 800 bilhões de reais. Quer dizer, é uma indústria que está crescendo explosivamente pelas vantagens tributárias que tem e também pela qualidade dos produtos, que não está mais restrito a esses bancos. Você atinge os mesmos objetivos do que qualquer outro produto, só que na casca de uma previdência. É só ir atrás, pegar a orientação e buscar isso, né? Através tanto de fundos abertos como dos fundos fechados de previdência complementar, que agora também estão abrindo produtos para o público em geral, né? Tem características, mas... Vitor, uma pergunta que me fazem sempre é o seguinte: você já tinha falado, já respondeu e a vantagem, Rafael, a gente falou, mas só para deixar claro, e a vantagem da Previdência também, só para deixar, a gente já falou isso, é a figura da portabilidade, que é o direito que você tem de, ao momento que você quiser, respeitar da carência, que em geral é de 60 dias de cada fundo, de portar para outro fundo. Então, ao invés de resgatar o recurso, por exemplo, se você está no fundo de investimento, falar, isso aqui não estou gostando, quer ir para outro, você tem que ir lá, resgatar, recolher a tributação, pagar tributo, comprar outro fundo, ver o dia que você comprou a cota para ver se não comprou a cota que vai te prejudicar e tudo. Não, lá na portabilidade não. Você porta, não recolhe tributo nenhum, a portabilidade não incide tributo, o seu histórico é todo preservado e você pode migrar quantas vezes você quiser até você achar um fundo que o gestor, e hoje são milhões de gestores, atende ao seu propósito, né? Exatamente, Vitor. Pois é, o pessoal fala de portabilidade, aí a pessoa pensa que é um bicho de 7 cabeças. Para simplificar, eu falo que é parecido fazer portabilidade de celular. Você nem fala com a instituição que você tem a sua linha, você vai na nova instituição, entrega os dados e é essa instituição que é responsável de buscar os recursos lá. É óbvio que eu já acompanhei várias pessoas nesse processo, escolhendo previdências para ela, e o banco de origem geralmente implica o máximo, né, para dificultar a saída do dinheiro, mas com jeitinho, trabalhando ali, fazendo a documentação toda direitinho, a pessoa consegue portar isso sem maiores dores de cabeça. Verdade. O Tiago perguntando quais são as assets parceiras de vocês. Tiago, nós trabalhamos independentemente. O meu trabalho é totalmente independente, livre de conflito de interesse. Eu já trabalhei em fundo de pensão, o Vitor já trabalhou e trabalha também, e eu não estou ligado a nenhuma corretora, nem a nenhum banco, tá? E nem o Vitor. O Vitor está ligado ao Sebrae Prev, nós vamos falar daqui a pouquinho, no final aqui, se alguém se interessar mais por esse assunto, pode até procurar ele depois. O César está perguntando aqui, você deixa a live gravada? A live fica gravada por 24 horas aqui no Instagram, tá? Então, depois, se você... até amanhã à noite, quem entrar no meu Instagram vai conseguir ver essa live, tá? Se eu conseguir salvar e passar para outro mecanismo, eu vou fazer isso. Vou pedir para as pessoas aqui, manda um coraçãozinho aí para a gente, para disseminar essa live, que é um assunto muito importante, a previdência é o nosso futuro. Aperta o aviãozinho aí, chama 2, 3 pessoas, que a pessoa vai poder ver do começo
mais tarde, amanhã, até amanhã esse horário, né, que em 24 horas ela vai sumir, mas dá o coraçãozinho aí, obrigado por vocês estarem aqui. Vitor, vamos falar aqui uma coisa que você já falou no começo, mas só para deixar claro, se alguma coisa mais importante você pode cortar, porque não, eu queria destacar que a gente não abordou, que a gente falou um pouco de investimento, depois a gente pode até retomar, mas eu queria destacar mais algumas vantagens da Previdência que as pessoas não sabem e são muito importantes. Então, por exemplo, a Previdência, o Fundo de Previdência é o único meio de fazer sucessão patrimonial, quer dizer, você, ao falecer, enfim, você morrer, né, falecer... Uma coisa que é o nosso... É exatamente isso que eu ia falar agora. Não é porque você contratou a Previdência, você não vai morrer. Mas, ao você falecer... E é aquilo que eu falei, no INSS você morreu, o seu recurso perdeu. Aqui não, você faleceu, já estava recebendo a renda, benefício de renda e faleceu. Aquele saldo de reserva que você reservou vai para quem você é original. Não precisa ser dependente direto, isso é a vantagem também. Uhum. Quer dizer, quando você contrata uma previdência, você já diz quem são seus beneficiários. Pode ser pai, mãe, filho, avó, tia, amigo, pode ser quem você quiser, não tem restrição. Legal. Vamos só juntar aqui as informações que o Vitor falou um pouquinho no começo, algumas pessoas entraram aqui agora. No INSS, você passa a vida inteira contribuindo na hora de usufruir. Se você, infelizmente, ficar doente e falecer, você pagou a vida inteira e usufruiu o mínimo possível, né? 2, 3, 4 anos e faleceu, pronto. Na previdência privada, você contribui o tempo todo que você quer, depois você começa a usufruir. Se quando você morrer, você está usufruindo, ainda tem saldo, você pode deixar isso para qualquer pessoa. E aí que entra uma das vantagens que o Vitor vai falar, que essa sucessão é bem mais simples do que em outros investimentos. Não é isso, Vitor? Não, na verdade ela é ridícula. Você, ao adentrar no plano, você tem que já dizer quem é o beneficiário. Então você pode destinar para qualquer pessoa. Não precisa nem ser para... As mulheres não gostam de deixar nada para os homens, né? Então não precisa nem deixar para o seu marido. Quem é mulher aí não precisa nem deixar para o marido. Pode deixar para... A Luciana está aí ouvindo isso? A Luciana está aí ouvindo isso? Mas sabia que tem uma pesquisa que diz que os homens sempre deixam para as mulheres e as mulheres nem sempre deixam para os homens? Isso é verdade, isso já foi pesquisado. Mas, não, enfim... O homem se doa mais para a mulher a vida inteira e ainda deixa na morte. É isso que é a grande verdade. Mas a verdade é, você pode escolher o beneficiário. Além disso, você pode escolher, por exemplo, seu pai e sua mãe. Você pode dizer assim, mas a minha mãe eu quero deixar 80%, para o meu pai só 20%. Pode. Então você define quem é o beneficiário, quanto que vai ser para cada um, você define na hora. E ao você falecer, o beneficiário só precisa saber disso, ir no fundo de previdência, manifestar lá, entregar o seu... Né? Como é que chama o laudo da... Como é que chama o laudo de morte? Como é que chama? Enfim, desculpa o termo, eu esqueci. Você tem que manifestar que a pessoa faleceu, automaticamente... Atestado de óbito, desculpa. Não precisa de advogado, não precisa de nada. Em 30 dias, pela lei, o dinheiro tem que estar na conta dos beneficiários da forma que foi destinado. Então, qualquer outro investimento, você tem que contratar um advogado, tem fazer inventário. Fazer inventário. E às vezes, quando tem briga entre irmãos, entre familiares, demora pra caramba para receber, não é isso? O exatamente. Tá ligado aí, atestado de óbito. Obrigado, Laís, obrigado. Tá, faltou só pôr seu topeira, né? Mas é isso. Legal. Mas então, é só levar lá, a repartição é feita, não tem transferência, imposto de transferência de bens, não tem inventário, então é muito mais barato, você não tem que pagar para ninguém. De um fundo de investimento, qualquer investimento que você tiver, qualquer um, você vai ter que chamar um advogado, contratar um advogado, ele certamente vai pedir um percentual do seu patrimônio para fazer isso, e não é barato. Uhum. E vai levar, às vezes, anos se tiver briga entre parentes, porque não foi definido antes de quem é o recurso. Não, eu já vi casos que a pessoa que estava brigando pela herança morreu, não usufruiu e ficou a briga ainda dos herdeiros, né? É ridículo. Na Previdência não acontece isso. Uhum. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, que a gente falou que a gente não é ligado à instituição financeira nenhuma, mas
Só para falar, o Vitor, ele a gente estudou junto na Universidade de Brasília, a gente trabalhou junto em alguns fundos de pensão que ele falou aqui no começo, fazendo gestão aí de bilhões de reais, e ele está no Sebrae Prev. O Sebrae Prev é um plano de previdência que era, até pouco tempo atrás, exclusivo dos funcionários do Sebrae. Então, a pessoa que entrava no Sebrae, ele tinha o direito de contribuir para o Sebrae para ter essa previdência privada. E o Sebrae, o Sebrae Prev é uma instituição que abriu a captação para qualquer pessoa participar do plano. E aí o Vitor, ele é diretor financeiro desse fundo lá. Eu visitei, fui lá, conheci, inclusive quero fazer um para minha filha, para mim também deixar um dinheiro lá reservado. Já antes do confinamento eu tive lá, vamos desenrolar isso agora. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho, se as pessoas quiserem te procurar para entender mais do Sebrae Prev, como é que elas podem fazer? Pode mandar um direct, e aí você encaminha para o pessoal lá de atendimento. Mas eu queria que as pessoas soubessem que o Sebrae, eu fui lá, olhei, ele está com FOF, com Fund of Funds, fantástico, que não quer dizer que é o Sebrae que faz a gestão. Opa, calma aí. Fiz alguma coisa errada aqui, mudei a câmera, calma aí. Fui apertar aqui alguém que ligou, mudei a câmera. Então, o Sebrae Prev, ele faz um FOF, um Fund of Funds, que tem os melhores gestores do Brasil ali dentro desse fundo. E uma pergunta que a Ana falou aqui, que qual fundo faz investimentos no exterior? E quando eu olhei a carteira do Sebrae Prev, tinha ali acho que 5%, Vitor, destinado a investimento em ações fora do Brasil, no S&P 500. Como é que tá? Fala um pouquinho aí do Sebrae Prev. Então, hoje o Sebrae Prev é um fundo de pensão fechado, né? Que é aquele que é a definição que eu falei no início, que inicialmente administrava só os recursos dos funcionários do Sebrae. Mas hoje a legislação mudou e é possível, através de um plano que a gente criou, chama Valor Previdência, uma pessoa que tem vínculo afetivo com qualquer pessoa do Sebrae ou do Sebrae Previdência, no caso, Rafael, qualquer pessoa que tem esse vínculo afetivo, não precisa ser marido, mulher, nem amante, não. Vínculo de relacionamento, pode participar. Então, em teoria, todos que tivessem contato comigo e que tivessem interesse podem participar do plano. Então, a pessoa que me conhece, assim, um cliente meu de mentoria financeira, ele tem uma previdência, né? Ele não conhece ninguém no Sebrae Prev, mas eu posso direcionar ele para você fazer a portabilidade para ele, se for o caso, que aí entra Pode fazer a portabilidade. Pode fazer a portabilidade. E qual que é o diferencial, vamos dizer assim, de fazer um fundo de previdência fechado, tá? Tem grandes vantagens, eu vou explicar as principais delas. Primeiro, o fundo de previdência fechado, ele não tem fins lucrativos, por lei. Eu sou uma entidade civil sem fins lucrativos. Foi criada, instituída para formar os recursos dos funcionários do Sebrae e se abriu a possibilidade para outras pessoas participarem. Mas não existe... Se a gente tiver ganho, qualquer ganho que eu tiver nos meus investimentos é integralmente revertido para o fundo, para os participantes do fundo. Ou seja, qualquer outro plano de previdência de uma instituição financeira vai ficar tem lucro para o banco, né? Exatamente. E o lucro se dá de duas formas. Eles cobram taxa, além da taxa de administração, eles cobram taxa de performance. Então, eles te dão uma meta de retorno. Quando exceder aquela meta de retorno, uma parte é para o banco. E se ficar para baixo, eles não vão te pagar, não. Eles só ganham se der acima. Se der para baixo, o prejuízo é de vocês. A gente não tem essa taxa de performance. Então, todo o ganho é revertido para o participante. E, além disso, por não ter fins lucrativos, a taxa de administração é bem menor. Então, por exemplo, os fundos de previdência, na média, depende da categoria, mas um similar ao nosso, que é os fundos multimercados, eles vão cobrar aí, no mínimo 1,5%, sim, na média 1,5% a 2,5% de taxa de administração. Então, é muito mais do que é o custo do fundo. Deixa eu te falar uma coisa que eu já vi. Tinha uma cliente minha que estava com a previdência grande, num banco grande, pensa num banco grande, né? De economia mista. E aí, eu comecei a falar dessas taxas de carregamento, taxa de entrada, taxa de administração. Aí ela falou assim, não, o gerente falou que a taxa é 0,25. Eu falei assim, pega lá o regulamento, pega a documentação, deixa eu dar uma olhada. Aí ela tinha a taxa de administração pequenininha e ela comprava 6 ou 7 fundos. Tinha fundo lá que tinha taxa de administração de 6% lá dentro.
Então, às vezes o pessoal engana com isso, não é isso? Exatamente. Que é uma outra coisa que não acontece com a gente. Aí eu vi alguém falando da taxa de carregamento. A taxa de carregamento é um outro custo também, mas que o Sebrae Previdência também não cobra, tá? É uma outra diferença. Porque a gente não tem lucro, a gente não cobra taxa de carregamento. Tem fundos que tem. É um outro custo para cada aporte que você cobra. Mas isso que o Rafael falou é muito importante. Por exemplo, se você vai num banco, ele pode eventualmente te dizer assim, que é raro, tá? Um grande banco, que a taxa de administração é baixa, que eu acho muito difícil ser mais baixo que, por exemplo, os fundos fechados. Mas pode acontecer. Só que acontece, esse fundo vai comprar cotas de outros fundos da próprio banco. E aí, quando ele compra a cota do fundo do banco, aí ele vai ter uma taxa de administração lá elevada que você não vê. Então, isso pode acontecer, tá? Embora a legislação também está pegando muito nisso, mas pode acontecer isso, ou ele fazer um investimento em outro fundo de um parceiro, e aí não teria restrição, que cobra muito, enfim, e aí isso pode acontecer. No Sebrae, por exemplo, como a gente não tem gestora de recursos, esse risco não existe, né? De eu cobrar baixinho aqui e cobrar mais lá na frente. Não tem esse risco. Bacana. Então, essa é uma das vantagens. E a outra última vantagem que aí vai ajudar a gente a explicar aqui é justamente esse produto da gestão do Fund of Funds que a gente comentou, que tem em outras instituições, mas não é comum. Tem outras, mas não é comum. Como eu não sou... O Sebrae Previdência não é uma gestora de fundos, né? Eu não ganho dinheiro com isso, meu objetivo não é... A gente é uma entidade sem fins lucrativos, né? Eu estou livre para comprar qualquer investimento, qualquer fundo do mercado inteiro. Então, a gente faz a seleção dos fundos que a gente vai investir. Eu posso comprar fundo do JP Morgan lá fora, eu posso comprar da Western aqui, posso comprar do SPX, do Claritas, enfim, qualquer do Itaú. Enfim, estou falando aqui que eu não tenho restrição. Alasca, qualquer um. Qualquer fundo. Alasca, enfim, vou falar. Porque o pessoal fala muito de Alasca. Vitor, a gente está entrando nos últimos 3 minutos, que o Instagram limita em 1 hora. Eu quero que as pessoas respondam o seguinte: o papo está muito bom, previdência é importante. Eu quero te convidar para a gente fazer uma live no YouTube, porque aí as pessoas podem fazer as perguntas mais fácil. Não tem limite de horário. Então, se as pessoas estiverem interessadas nesse assunto e escrever aqui, escreve aí, eu vou organizar com você uma live no YouTube, que a gente tem mais tempo para resolver isso. As pessoas podem mandar mais dúvidas. Eu tenho mais perguntas aqui, mas a gente está aqui no último Evite o Alasca. Porque é famoso o nome, né? Então, o Alasca é fria, né? O Alasca é fria. É gelado. Então, se você quer... já tem um eu quero aqui. Manda aí eu quero, que eu vou fazer uma live com você no YouTube, que a gente tem mais tempo para falar sobre isso. Eu quero... aí falando outra coisa. Na minha bio, tem lá um link, mentorfin.com.br, que eu estou disponibilizando um e-book de educação financeira, os 5 pilares para você organizar suas finanças e prosperar com seus investimentos. Então, vai lá na minha bio, clica lá no MentorFin e baixa esse e-book. É o segundo aviso. E o terceiro aviso, o Vitor, ele está disponível para falar sobre previdência. Cara, a equipe lá do Sebrae Prev é fantástica, eu tive lá. E eu não ganho nada com isso, para deixar bem claro, é porque realmente eu vejo as pessoas sangrando com uma previdência que não remunera legal, né? Então, o Vitor pode resolver seus problemas aí. Não remunera legal os funcionários, os participantes, sim, né? não remunera os cotistas, né? O cara está lá na previdência rendendo 80%, 90% do CDI, né? E lembrando, essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas. Então, convide os seus amigos aí aqui no MentorFin, clicar lá e durante 24 horas vai ser possível ver essa live aí até amanhã. Então, convide as pessoas que precisam fazer previdência, porque é muito complicado essa questão da previdência. A gente viu no começo da live que o INSS é uma instituição falida. Se você depender dele, a gente vai ter mais reformas da previdência, porque o Estado não tem condições de arcar. Vitor, a gente tem, para acabar aqui a live, exatamente 1 minuto agora, 1 minuto e 1 segundo. Queria que você desse as considerações finais e vamos já fazer uma live no YouTube com mais tempo para a gente se aprofundar mais nisso, porque é muito importante. Não, eu agradeço. Acho que foi uma experiência bem bacana. Não sou profissional como em live como o Rafael, mas acho que foi uma experiência bacana. Eu fiz porque eu gosto do assunto, porque o Rafael me convidou, eu sei que ele é uma referência
nesse trabalho e eu estou disponível aí para próximas oportunidades. Legal. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai. Muita gente já fez aqui falou que eu quero. Vou marcar. Fiquem ligados aqui no MentorFim, que eu vou marcar uma live com o Vitor no YouTube, com mais tempo, com mais tranquilidade, né? E a gente vai resolver. Aproveita e me manda aí as suas dúvidas sobre Previdência, que vai ser um maior prazer. Falta 10 segundos. Vitor, muito obrigado e até a próxima, que será muito em breve. Beleza, valeu, obrigadão. Tchau a todos aí. Beleza.